Boa tarde, eu sou o Gabriel e vou estar falando mais um pouquinho sobre elementos de transmissão, né? Mais especificamente sobre polias e correias. Então, vamos ver. Aqui a gente tem algumas polias, né? Como está mostrando aqui. Você vai saber daqui entendendo qual é a cada polia, beleza? O que são polias? Polia ou rodana é um elemento de transmissão muito comum em diversas máquinas, carros, muita coisa tem polias ou rodanas utilizadas para transmitir força e energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento, né? Então são elementos mecânicos circulares, como dá para ver nas fotos, acoplados a eixos motores e movidos por máquinas e equipamentos, né? Então a gente tem ali uma polia, né? Na foto ali a gente tem uma representação das polias, elas são circulares, vêm as correias e as movimentos, certo? Elas são acopladas a um eixo motor que também movimenta elas dependendo da relação entre a outra polia. Aqui a gente tem as partes de uma polia, né? Então a gente tem a coroa, que é a face de contato que ela vai ter com a correia, com o que vir ali, né? Com uma corda, enfim, com uma corrente metálica. É ali que vai ter o contato entre esses dois elementos de transmissão, né? Que são ligados, essas coroas são ligadas a cubo de roda, a um cubo de roda que vai vir um eixo motor, um eixo para você realizar um determinado movimento e assim por diante, né? Eles são ligados aos eixos, aos cubos de roda a partir de braço, como a gente vê na parte da esquerda, ou disco, como a gente vê como representa a direita, certo? Então a gente tem as coroas, que também é conhecido como os faces, que é onde vai ter a área de contato, os cubos de roda, onde vai estar preso ao eixo, certo? Os braços e os discos que vão ligar essas duas partes, beleza? O funcionamento é simples, né? A correia, acionada por uma correia, por uma corrente ou por uma corrente metálica ou por uma corda, por exemplo, a polia gira em torno de um eixo, transferindo o movimento e a energia a outro objeto. Quando associada a outra polia de diâmetro igual ou não, realiza o trabalho equivalente ao de uma engrenagem, certo? As polias são usadas quando o emprego de engrenagens não é muito viável, entendeu? Então é uma distância um pouco maior em que a engrenagem vai ficar muito complexo e vai ter que precisar de muita engrenagem. Então utiliza-se a polia e a correia, por exemplo, para fazer essa questão, né? A gente pode ter um emprego de polias também para levantamento de peso, como mostra a imagem aqui. A gente tem uma polia fixa, então ela está travada em algum canto, tem uma determinada carga e tem uma força para se puxar. Assim você faz, é mais fácil de você levantar um peso do que você pegar ele na mão e levantar por si só, entendeu? Então, as polias para funcionar necessitam da presença de vínculos chamados de correias. Quando em funcionamento, as polias e correias podem transferir ou transformar movimentos de um ponto para outro da máquina. Sempre haverá transferência de força, né? Então, isso é o funcionamento das polias. Aqui a gente tem um funcionamento de uma somente polia. Aqui nessa outra a gente tem o representamento de duas polias diferentes usadas juntas, né? Então a gente tem uma polia fixa que está travada em um determinado local, numa parede, num teto, enfim. E a gente tem uma polia móvel. Por que a gente associa essas duas juntas? Assim você faz menos peso. Vamos supor que a carga B ali é muito mais pesada. E a carga A é onde a gente vai ter que fazer uma força para levantar um determinado objeto, ou a gente vai colocar uma determinada carga para conseguir levantar o B, vamos dizer assim. Então, a carga que está no B, que está sobre a polia móvel, né, que está abaixo da polia móvel ali, essa carga ela é dividida pode ver que ela está centralizada. Então, ela é dividida para os dois lados. Então, um lado metade da carga, vamos dizer assim, metade do peso fica para a direita e metade para a esquerda. Como a gente vai puxar da esquerda, a gente só levanta um lado. No outro lado, a própria polia consegue fazer essa função. Então, a gente precisa de menos peso para se obter um resultado, entendeu? Assim como mostra essa relação aqui, ó, que a gente está vendo. Na figura 2 aqui, 2A, a gente vê o T ali seria o trabalho, onde a gente teria que puxar ou algo do tipo, e o P é o peso, né? Então a gente pode ver aqui na imagem 2B
fica essa representação. Pode ver que ali o T é dividido, então vai um para um lado e outro para o outro. Assim a gente só tem que puxar somente um peso, uma metade da carga ao total, para que se consiga fazer esse movimento, certo? O perfil da coroa. Sempre o perfil da coroa é a área de contato, lembrando. Ela sempre vai variar de acordo com a correia que você vai estar utilizando. A coroa da polia é classificada em dois grupos, as planas e as trapezoidais. Nas planas a gente tem de aro plano, aro abaulado, escalonada de aro plano, escalonada de aro abaulada, polia com guia. Nas trapezoidais a gente tem V simples, V múltipla, correia dentada, para correia dentada e para correia redonda. Aqui a gente tem uma ideia maior, né? Da 1 a 5 aqui a gente tem as polias planas. Então a primeira é uma polia com coroa plana, a segunda é com um aro abaulado, pode ver que é levemente arredondado, né? Escalonada de aro plano, escalonada de aro abaulado ali na 4. E a 5 a gente tem aqui a com guia, né? Que ela tem uma espécie de paredinha assim para a correia não sair, vamos dizer assim, informalmente a gente pode dizer que ela regula ali onde vai ficar a correia, né? Esse tipo de correia plana, ela tem um grande deslizamento, né? Porque a gente não... A correia pode oscilar muito na área de contato. Então, isso daí é uma das desvantagens das correias planas, das polias planas. E a partir da 6 aqui a gente tem as polias em V, né? Então a gente tem o V simples, V múltipla para correias dentadas e para as correias redondas. A V simples normal, né? A gente coloca ali, precisa de uma correia trapezoidal também em V simples. A 7, ali a gente vê que tem múltiplas, então tem mais de um V, vamos dizer assim. Por que que se usa por que que se tem a múltipla? Porque às vezes em determinadas ocasiões a carga é muito pesada para somente uma correia fazer o movimento e ela não suportaria, então ela ia se romper ou ia dar algum problema. Então a gente tem que colocar várias correias para que elas dividem a carga, dividem o peso, vamos dizer assim, a carga, para conseguir fazer o movimento. As correias em V tem bem menos deslizamento, né? Porque ela tem um espaço determinado para ela ocupar a correia. A correia tem um espaço para ocupar, né? A gente tem ali na 8, a gente tem as polias para correias para as correias dentadas, quando a gente não quer deslizamento, muito usada em carros, esse tipo de correia parece uma engrenagem, né? Mas é uma polia que ali vai entrar uma correia e vai funcionar certinho. Então, um trapézio de uma vai entrar no vale da outra, né? Basicamente isso. E as redondas aqui, as polias redondas, né? As polias em V, elas geralmente são normalizadas a partir do diâmetro externo. Então, a partir do diâmetro externo, a gente vai ter diferentes categorias, de A a E, para que mostre as dimensões corretas dela. Então você consegue dimensionar a partir de tabelas, porque já são padronizadas, né? Então varia o ângulo, varia o T, o S, o X e assim por diante. Aqui está ela, a nossa polia em V. A gente tem à esquerda a gente tem uma múltipla, né? A V múltipla ligada por braços, né? E aqui na direita a gente tem uma V simples. Essas são as polias, né? Agora vamos para as correias. As correias são elementos de máquinas cuja função é manter vínculo entre duas polias e transmitir força, né? Elas são empregadas quando se pretende transmitir potência de um eixo para o outro a uma distância que o uso de engrenagens é inviável, igual eu tinha dito anteriormente. As correias mais usadas são as planas e trapezoidais, assim como as polias, né? As correias em V são inteiriças, fabricadas com seção transversal, em forma de trapézio, é feita de borracha, revestida de lona e é formada em seu interior por cordonéis vulcanizados para suportar as forças de tração, certo? Então a gente tem aqui a primeira ali, a gente mostra essa correia trapezoidal, né? A gente dá para ver um corte ali que tem a imagem. A gente vê os cordonéis vulcanizados, né? E aqui embaixo a gente tem o desenho, onde representa a parte rosa, representa a lona, né? O dentro, o preenchimento dela de borracha e os cordonéis vulcanizados. A gente pode ver a partir dessa imagem também uma diferente algo aqui interessante, né?
a gente pode ver que ela é representada e que a correia não atinge o fundo da polia, né? Isso porque atingir o fundo da polia não é uma boa, não, você perde o movimento. Então a correia ela tem que estar em contato com a polia na lateral. Então, pelo menos a correia em V tem que estar em contato na lateral. Então, ela vai exercer a força na lateral. Ela sempre vai estar na lateral exercendo a força. Então, a gente pode ver ali que a área de contato é sempre na lateral. E aí, por isso que ela não deve chegar ao fim, né? A ponta dela não vai exercer nenhuma força. Então, o jeito correto de posicionar uma correia em uma polia é desse jeito aí, vamos dizer assim, no diâmetro nominal da polia, né? Ali entre o diâmetro externo e o diâmetro interno, ali nessa metade, alinhado ali. Pode ver que fica um pouco para cima, um pouco para baixo, né? Depende da polia, mas o correto seria ela não atingir o final, né? O final da polia, o diâmetro interno da polia, e sempre estar na tangente aqui, sempre pegar na tangente em contato com a polia, certo? Os tipos têm as planas, as redondas, dentada, trapezoidal em V simples e em V múltiplo. Então aqui a gente pode ver aqui o exemplo, a plana normal, que vai numa polia plana, a redonda, que vai numa polia redonda, uma polia para correia redonda, a dentada aqui na imagem 3, a 4 da trapezoidal e a 5 da múltipla, certo? A gente tem aqui esse exemplo também, os tipos, né? A correia trapezoidal em V praticamente não tem deslizamento, igual eu falei, permite o uso de polias bem mais próximas, né? Devido à sua, por ser em trapézio, ela consegue chegar mais próximas, né? Elimina os ruídos e choques. E para máquinas industriais, os perfis e as respectivas dimensões encontram-se normalizados em 5 categorias, assim como as polias, né? As correias são fabricadas com couros, materiais fibrosos e sintéticos, à base de algodão, viscose, perlon e nylon, ou combinado de cores sintéticos, né? Como eu tinha dito anteriormente, a trapezoidal, especificamente trapezoidal em V, apresenta cordonéis vulcanizados, borracha e lona também. A correia possui ranhuras entre um trapézio e o outro, né? Na dentada, na trapezoidal, elas possuem ranhuras. Essas ranhuras têm funções, né? Não é somente porque alguém achou bonito e botou lá. Não, é pelo contrário. Ela carrega bolsas de ar para refrigeração da área de contato. Então a troca de calor é amenizada a partir dessas bolsas, né? Essas bolsas de ar. Né? Ela permite também, essas ranhuras, permite o menor raio de curvatura da correia e para adaptar a polias menores e reduz o ruído harmônico, certo? Então aí a gente tem a transmissão entre polias e correias, né? Na transmissão por polias e correias, a polia que transmite o movimento é um movimento e força chamada de polia motora ou condutora. E a partir dessa, ela vai mover a outra. Então, a que está recebendo o movimento, ela é a polia movida ou conduzida. A maneira como a correia é colocada determina o sentido de rotação, né? Isso a gente pode ver aqui nessa imagem. A primeira situação aqui, a gente tem o sentido direto de rotação. Então, a correia fica reta e as polias têm o mesmo sentido, né? Então, você pode ver que as duas estão no sentido horário ali, girando a 500 RPM, a 500 rotações por minuto, e a correia está fazendo essa função ali de juntar as duas, né? Então, uma está movendo a outra e assim por diante. No segundo caso aqui embaixo, que a gente tem que cruza, né? São as mesmas polias, porém a correia se cruza. Isso dá origem ao sentido de rotação inverso. A correia fica cruzada e o sentido de rotação das polias se invertem, né? A gente pode ver que uma está no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, né? As duas girando a 500 RPM. A gente pode ver essa situação aqui, né? Na transmissão por polias e correias, a gente tem uma relação de transmissão, né? Para que o funcionamento seja perfeito, é necessário obedecer alguns limites em relação ao diâmetro das polias e o número de voltas pela unidade de tempo. Então, para estabelecer esses limites, precisamos estudar as relações de transmissão. Costumamos usar a letra I para representar a relação de transmissão. Ela é a relação entre o número de voltas das polias numa unidade de tempo e os seus diâmetros, né? Então a gente tem aqui a velocidade tangencial
é a mesma para as duas polias, né? V igual a π vezes o diâmetro vezes o número de rotações, né? Então, para a gente relacionar essas duas, a gente tem também uma equaçãozinha, onde I, que representa a relação de transmissão, é igual a N1 dividido por N2, que é igual a D2 dividido por D1, sendo N1 o número de rotações por minuto, N2 o número de rotações por minuto da polia maior, o N1 da polia menor, o número de rotações da polia menor, e o N2 de rotações por minuto da polia maior. O D1 é o diâmetro da polia menor e o D2 do diâmetro da polia maior. Assim a gente tem a relação de transmissão, né? E é representado, significa a distância entre os dois eixos, né? E a gente tem essa relação de transmissão. E aí vai ficar essa questãozinha aqui. Então um gira a 1500 RPM e o outro gira a 500 para produzir diferente, entendeu? Então tem isso aí depois a cruzada aqui para inverter o sentido, beleza?